Deixai as crianças virem a mim. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é delas, porque o reino dos céus é delas. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é delas, porque o reino dos céus é delas. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é delas, porque o reino dos céus é delas. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim. Assim disse Jesus, deixai as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é delas, porque o reino dos céus é delas. Graça e paz, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um programa Hora Nazarena Kids. Já ouvimos um louvor maravilhoso neste dia e muito obrigado ao grupo de louvor pela linda canção que cantaram para nós em adoração ao nosso bom Deus. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso programa, vamos nos convidar à presença de Deus neste lugar. Vamos pedir a Deus para que venha abençoar o nosso programa de hoje e, acima de tudo, pedir a Deus que abençoe a lição do dia de hoje. Vamos orar, meninos? Oremos. Damos-te graças, amado Deus, amado Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por nos guardares e nos protegeres de todos os males. Agora estamos aqui para ouvir mais uma lição que vem da Sua Palavra. Permita com que esta lição toque o coração de cada um de nós. Nós não queremos apenas ouvir a Tua Palavra, mas também queremos pôr em prática nas nossas vidas. Abençoe a minha vida, use-me neste dia enquanto eu estiver dando esta lição. Abençoe a todas as crianças do mundo. Tudo isto nós te agradecemos e te pedimos no santo nome de Jesus, de hoje para todo sempre. Amém. Muito bem, meninos. Hoje no nosso programa Hora Nazarena Kids vamos ter um tema muito especial. E o nosso tema diz: prontos para obedecer a Deus. Podemos juntos repetir? Prontos para obedecer a Deus. A nossa história bíblica, os meninos poderão encontrar no livro de Daniel, capítulo 1, todo o capítulo 1. Nós vamos ler aqui, depois no fim do programa, os meninos poderão abrir as suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, e poderão ler esta história que eu vou contar para vocês. E não se esqueçam, meninos, nós temos nosso versículo a memorizar. Quero acreditar que os meninos já conhecem bem este versículo, porque os outros professores que já passaram por aqui, eles já falaram sobre este versículo que está em João, capítulo 8, versículo 22, que diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Eu sou a luz do mundo.
quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 22. Este é que é o versículo que os meninos devem memorizar e guardar nos vossos corações. Muito bem, meninos, agora vamos à nossa história bíblica, que se encontra em Daniel, capítulo 1. O que nos diz a Bíblia em Daniel, capítulo 1? A Bíblia nos diz que no tempo que o rei Joaquim era rei de Judá, quando falamos do reino de Judá, estamos a falar de um reino que ficava na parte sul de Israel. Os soldados da Babilônia atacaram a cidade de Jerusalém. E nesse tempo, quem era o rei da Babilônia era um homem chamado Nabucodonosor. Uau, um nome muito longo. Nabucodonosor. É um nome muito grande, não é? Então, este era o rei da Babilônia, o homem que atacou Jerusalém, o homem que atacou o reino de Judá. O rei Nabucodonosor, ele conquistou a cidade toda, a cidade de Jerusalém, e prendeu o povo de Deus, o povo de Israel, e levou alguns objetos de valor que ficavam no templo. Quando falamos de templo, estamos a falar de casa de Deus, aquele lugar onde nós vamos para adorar a Deus, chama-se templo, porque a igreja somos nós. O lugar onde nós adoramos a Deus chama-se templo ou casa de Deus. Então, o rei Nabucodonosor levou alguns objetos de valor que ficavam na casa de Deus e levou esses objetos para a Babilônia para ficarem na casa do seu Deus. Ele não adorava o mesmo Deus que nós adoramos. Ele não adorava a Jeová, ele tinha os seus deuses. Então, ele levou para o seu Deus falso. Então, agora vamos ver aqui nesta imagem o que estava acontecendo aqui. Quando os soldados voltaram de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, para a Babilônia com os presos israelitas, podemos ver aqui alguns dos presos. O rei Nabucodonosor mandou as penais escolher entre estes prisioneiros israelitas alguns jovens para trabalharem no palácio do rei. Quem eram as penais? As penais era o chefe dos serviços do palácio. Agora nós vamos ver a imagem seguinte. O que aconteceu depois? Os jovens que as penais deviam escolher para trabalharem no palácio do rei Nabucodonosor deviam ter algumas qualidades. Quando nós queremos escolher uma bola, escolher uma boneca, nós procuramos qualidades. Essa boneca tem que ser fofa, tem que ser bonita, essa bola tem que ser uma bola bem redonda, bem cheia. Então, o rei Nabucodonosor também queria que as pessoas que fossem servir no palácio, os jovens que fossem servir no palácio, tivessem algumas qualidades. Quais são essas qualidades que a Bíblia nos diz que estes jovens deviam ter? Primeiro, eles deviam ser da família do rei Joaquim, aquele homem que também foi preso, ou das famílias nobres, das famílias importantes lá do reino de Judá, pessoas importantes. Outra qualidade que eles deviam ter, estes jovens, eles deviam ter boa aparência e não terem nenhum defeito físico. Não podiam ter problemas nos olhos, não podiam ter problemas de audição, de ouvir, não podiam ter um braço partido, um braço fraturado, não podiam ser pessoas que não têm uma perna ou que não conseguem andar, deviam ser pessoas sem nenhum defeito físico. Outra qualidade que o rei queria, o rei Nabucodonosor, é que estes jovens deviam ser inteligentes, instruídos, pessoas que têm inteligência. Deviam ser capazes de servir no palácio do rei, deviam estar habilitados, deviam ter esta capacidade de servirem no palácio do rei. E depois que das penais escolher estes jovens, eles deveriam aprender a língua da Babilônia. Na Babilônia falava-se uma outra língua, então eles deviam aprender essa outra língua. Por exemplo, eu vou trabalhar na África do Sul, tenho que aprender as línguas que se falam na África do Sul. E deviam aprender sobre a Babilônia, qual é a história da Babilônia, saber como é que se vive na Babilônia, a cultura daquele povo, não é?
E a preparação dos jovens israelitas, destes jovens que foram escolhidos, devia durar 3 anos. Durante 3 anos, eles deviam aprender a língua da Babilônia, deviam aprender a história da Babilônia e aprender como servir no palácio do rei. E durante esses 3 anos, o rei mandou que os jovens comessem a comida e bebessem o vinho igual à comida e à bebida do rei. Tudo que o rei comia, estes jovens também deviam comer. E entre os jovens que Aspenaz escolheu, estavam os seguintes jovens: Daniel, este que tem a fita vermelha, Daniel, tínhamos Ananias, Misael e Azarias. Estes 4 jovens também estavam no grupo dos que deviam ser preparados para servir no palácio do rei. E estes 4 jovens eram israelitas da tribo de Judá, mas Aspenaz mudou os nomes deles. Quando eles chegaram lá em Babilônia, os seus nomes foram trocados, foram mudados, passaram a ter novos nomes. Sendo assim, o jovem Daniel passou a se chamar Beltesazar. E Ananias mudou seu nome para Sadraque. E Misael mudou seu nome para Mesaque. E por fim, Azarias mudou seu nome para Abednego. Muito bem. E quando Daniel ficou sabendo que todos os jovens israelitas que seriam preparados para servir no palácio deviam comer a comida e beber o vinho que era servido ao rei, Daniel decidiu que não iria comer e nem beber a mesma coisa que era servida ao rei Nabucodonosor. Por que ele decidiu isso? Porque isso ia lhe tornar impuro e Deus não ia gostar disso. Há uma lei que Deus tinha dado há muitos anos em que o povo de Israel não podia comer qualquer coisa. Há comidas que eles não podiam comer, que eram consideradas comidas impuras, comidas que não eram, que Deus não aceitava que o seu povo comesse. Por isso que Daniel disse: não, esta comida do rei nós não vamos comer. Esta bebida, este vinho do rei, nós não vamos beber, porque isso vai desagradar a Deus. Se nós fizermos isso, não estaremos a obedecer a Deus, estaremos a ser infiéis com Jeová. O jovem Daniel pediu a Aspenaz para que não servisse a ele e aos seus 3 amigos aquela comida nem aquela bebida do rei. Mas Aspenaz, quando Daniel fez este pedido, Aspenaz ficou com medo, não é? Porque quem tinha dado essa ordem era o rei Nabucodonosor. E ele disse: não, eu não posso vos obedecer ao vosso pedido, porque se o rei descobrir que vocês estão fracos, que vocês estão menos fortes do que os outros, menos saudáveis do que os outros jovens, ele é capaz de me matar. Ele é capaz de me matar. Mas Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel, atendendo o seu pedido. Por fim, Aspenaz disse: ok, está bem, eu vou atender o vosso pedido. E aqui na imagem seguinte, nós vemos Daniel falando com o guarda que Aspenaz havia colocado para cuidar dele. Este era o guarda que era responsável por cuidar de Daniel e dos outros, não é? Então, o que Daniel fez? Daniel pediu ao guarda para lhes servir legumes, para lhes servir água. Nós podemos ver também aqui algumas frutas. Então, ele disse: não, nós não vamos comer a carne do rei, nós não vamos beber o vinho do rei. Dê-nos apenas legumes, dê-nos couve, dê-nos hortaliças, dê-nos cenoura, dê-nos frutas e dê-nos água para nós bebermos durante 10 dias. E depois desses 10 dias, ele disse ao guarda: faça um teste com nós e faça uma comparação entre eu e os meus amigos e veja se nós os 4
estamos mais fortes ou menos fortes do que os outros jovens que comiam a comida do rei? Porque os outros jovens israelitas aceitaram comer aquela comida que Deus detestava, aquela comida que Deus tinha dito para o povo de Deus, o povo de Israel, não comer. Então, aqueles jovens, eles desobedeceram a Deus, mas Daniel e os seus amigos disseram: não, nós estamos prontos para obedecer a Deus, nós não vamos quebrar a lei do nosso Deus. E foi isso que aconteceu. O guarda deu a eles durante 10 dias apenas legumes e água. Agora vamos ver o que aconteceu. Passados 10 dias, Daniel e os seus amigos estavam mais fortes e saudáveis do que os outros jovens israelitas que comiam a comida impura do rei. Aqui podemos ver, eles estavam mais fortes. Vejam, até o guarda, ele ficou surpreendido, ficou assustado, porque ele pensava que estes jovens iriam emagrecer, estariam doentes, mas não. Jeová é fiel, Deus é fiel. Eles ficaram mais fortes e mais saudáveis do que aqueles outros que comiam a comida impura do rei. Daniel e os seus amigos, daí em diante, Daniel e os seus amigos passaram apenas a comer legumes e frutas. O guarda passou a lhes dar apenas aquela comida. E Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, decidiram obedecer a Deus por não se contaminarem com a comida e a bebida do rei. E Jeová, o nosso Deus, abençoou estes 4 jovens, dando-lhes muita sabedoria e inteligência. Eles se tornaram mais sábios e mais inteligentes do que os outros jovens. Agora, por fim, vamos ver o que aconteceu. Passados 3 anos que o rei tinha dito que era para aqueles jovens receberem aquele treinamento, aquela preparação para servirem no palácio do rei, no fim dos 3 anos, Aspenaz levou todos os jovens, incluindo Daniel e os seus amigos, à presença do rei. Todos os jovens israelitas que estavam sendo preparados para servirem no palácio se apresentaram diante do rei Nabucodonosor. Todos foram examinados pelo rei, mas apenas Daniel, Ananias, Misael e Azarias é que foram aprovados para servirem no palácio. Ou seja, todos os outros jovens reprovaram, chumbaram, não estavam capacitados para servirem no palácio do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 4 jovens que escolheram obedecer a Deus, eles foram aprovados para servirem no palácio do rei. Eles foram aprovados porque conseguiam responder a todas as perguntas que o rei fazia. Naquele exame pelo qual eles passaram, eles conseguiram responder a todas as perguntas. Assim, Daniel e os seus amigos passaram a trabalhar no palácio do rei, e o rei via cada dia que estes 4 jovens israelitas eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Muito bem, meninos. Agora, nós já ouvimos a história. O que nós aprendemos com esta história de Daniel e os seus amigos? A primeira lição que nós aprendemos nessa história que nós acabamos de ouvir, a primeira lição é: devemos estar prontos para obedecer a Deus. Mesmo que as pessoas nos digam para fazermos o que Jeová não gosta, nós temos que fazer o que Deus gosta. Às vezes já acontece isso. Os nossos amigos na escola ou colegas dizem: não, vamos fazer cábula. Não, nós temos que dizer não. Nós queremos obedecer a Deus e fazer o que é certo. Às vezes alguns amigos vão dizer: hoje não temos lanche. Vamos lá na banca do tio Gildo, lá. Vamos roubar alguns doces, algumas bolachas. Nós temos que dizer não. Nós não vamos fazer isso, porque nós somos filhos de Deus. Então, temos que estar prontos para obedecer a Deus, mesmo que as pessoas nos digam para fazer o contrário. Assim como Daniel e os seus amigos, mesmo com aquela ordem do rei, o rei tinha dito:
os jovens devem comer a minha comida, mas Daniel e seus amigos disseram não, nós não vamos nos tornar impuros por causa da comida e a bebida do rei. Então, meninos, não se contaminem com as coisas más que existem neste mundo. Não deixem as pessoas vos contaminarem com coisas que não agradam a Deus, que não permitam com que as pessoas, os ensinos maus que as pessoas vos dão, vos afastem de Deus. Digam não, nós vamos obedecer a Deus. A segunda lição que nós aprendemos é: Deus nunca vai nos abandonar se decidirmos obedecer a Ele. Pelo contrário, Jeová vai nos ajudar. Lembrem-se, Daniel, quando foi falar com o guarda e com as penas, os dois foram bondosos com ele. Eles atenderam o pedido deles. Então, Deus também vai nos ajudar, assim como Daniel e os seus amigos foram ajudados pelo próprio Deus quando ele tocou o coração de Aspenaz e tocou o coração daquele guarda que Aspenaz tinha colocado para cuidar destes jovens. E por fim, a última lição que nós aprendemos com esta história de Daniel e seus amigos é que quando escolhemos obedecer a Deus, Ele nos abençoa. Lembrem-se, quando Daniel e seus amigos disseram que não iam comer aquela comida, mas iam viver de legumes, Deus abençoou. Eles ficaram mais fortes, ficaram mais saudáveis, mais inteligentes, mais sábios, ao ponto de terem conseguido a aprovação para servirem no palácio do rei. Lembre-se, todos os jovens reprovaram, menos aqueles 4 jovens que escolheram obedecer a Deus. Então, meninos, obedeçam a Deus. Há grandes bênçãos em servir a Deus. Deus vai vos abençoar na escola, Deus vai vos abençoar nas vossas famílias, Deus vai vos abençoar em tudo quanto fizerem, mas isso se Deus estiver em primeiro lugar nas vossas vidas. Esta é a nossa lição de hoje, meninos. Que Deus possa vos abençoar. Agora eu quero fazer uma oração convosco, pedindo a Deus que nos dê a mesma força e coragem e fé e determinação que Daniel e os seus 3 amigos tiveram. Oremos, meninos. Damos-te graças, soberano Deus, por esta palavra que nos deste, esta lição para a nossa aprendizagem no dia de hoje. Permita, amado Deus, que esta lição fique gravada no coração de cada criança, cada menino e menina que está assistindo este programa. Ajude-nos a sermos obedientes a Ti. Nós queremos fazer somente aquilo que o Senhor diz que é certo, aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer. Aquilo que não Te agrada, aquilo que o Senhor não gosta, nós não queremos fazer, porque assim estaremos pecando contra Ti. Assim como Daniel e os seus amigos escolheram obedecer a Ti, nós também queremos escolher fazer a Tua vontade. Dê-nos força e coragem, dê-nos fé para nós sabermos dizer não às coisas ruins. Mesmo que as pessoas estejam nos dizendo para fazer o errado, nós queremos dizer não e queremos fazer a Tua vontade. E sabemos que no fim receberemos as Tuas bênçãos. Assim como Daniel e os seus amigos foram abençoados, nós também seremos abençoados. E sabemos que a maior bênção que o Senhor vai nos dar é a vida eterna. Abençoa cada criança, abençoa a família de cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meninos. Que Deus os abençoe e até o próximo programa do Hora Nazarena Kids.